Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então clique no nosso e-mail e participe do programa visãoemdebate@rig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você na Rua Erasmo Braga, número 310, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, é o 3651-7200. Ligue, se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível na internet. Isso mesmo, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você pode acompanhar nosso programa. Acesse o nosso portal www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade. A você, trabalhador e trabalhadora, participem! Osasco tem uma comissão da verdade desde 14 de agosto desse ano. A Câmara dos Vereadores aprovou o projeto de lei 4.650 da nossa querida amiga e vereadora Mazé, que também contou com o apoio do prefeito Jorge Lapas. A comissão é presidida pelo advogado Albertino Oliva, um dos protagonistas da greve de Osasco de 68, e também conta com subcomissões, cada uma com um foco específico para apurar as violências cometidas pela ditadura. As subcomissões são vítimas, agentes do Estado, entidades da sociedade civil, locais e de equilíbrio federativo. Para falar sobre o andamento dos trabalhos da Comissão Municipal da Verdade, conversamos hoje com o historiador e vice-coordenador da comissão, Luciano Lube. Luciano, seja bem-vindo aos estúdios da TV Osasco e obrigado desde já pela honra, presença em nosso estúdio. Obrigado. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado aos telespectadores. É sempre uma honra estar aqui. E eu quero agradecer, em nome do Visão Trabalhista, a toda a imprensa da região que tem nos dado apoio, acompanhado os trabalhos da comissão. Isso é fundamental para divulgar esses trabalhos junto à sociedade osasquense e toda a nossa região. Então nós vamos abrir a entrevista de hoje, Luciano, perguntando o seguinte: os nossos telespectadores querem saber por que uma comissão aqui na cidade de Osasco. Bem, a cidade de Osasco teve uma participação muito efetiva, muito importante durante o período da ditadura militar. Nós tivemos aqui muitas pessoas que se envolveram diretamente na luta contra a ditadura, muitas pessoas foram presas, que foram assassinadas, que foram torturadas. Então, a cidade de Osasco não poderia se eximir de contribuir com o trabalho da Comissão Nacional. Então, por isso que foi instituída uma lei, uma proposta da vereadora Mazé Favarão, que contou com o integral apoio do prefeito Lapas e do presidente da Câmara também, nosso querido Toniolo. E a partir de então nós iniciamos um trabalho efetivo de buscar essa história, que muitas vezes acabou ficando em segundo plano e às vezes completamente escondida, para que a própria sociedade osasquense passasse a se apropriar da sua própria história, encontrar o seu caminho, né, e efetivamente localizar aquelas pessoas que foram ou vitimizadas ou que participaram do lado de lá, ou seja, incriminando, torturando, perseguindo pessoas aqui na nossa cidade. A grande resposta também para essa questão é o grande volume que vocês estão tendo nesses trabalhos. Exato. É a prova de que realmente o Osasco precisava estar presente nessa comissão. Exatamente. Nós já conseguimos entrevistar aí um número aproximado de 30 pessoas, né, todas elas vítimas da ditadura ou que tiveram papel aqui em Osasco, é municiar a Comissão Nacional de informações daquilo que ocorreu no nosso território. Luciano, há 2 anos a Comissão Nacional está nesse trabalho e Osasco só entrou agora esse ano, como você bem citou. Por que demorou tanto para a comissão, já que a cidade de Osasco não poderia ficar de fora desses trabalhos? Então, houve uma série de entendimentos ao longo dos últimos 2 anos para tentar criar uma comissão, organizar uma comissão que fizesse frente a essa demanda toda de informações que nós precisávamos levantar. E houve alguns, digamos... Resistência? Resistências nem tanto, resistências nós começamos a identificar depois da comissão criada. Mas havia talvez uma falta de entendimento entre todos os atores que estavam envolvidos nisso, porque nós temos aqui em Osasco muitas vítimas da ditadura,
né? E era necessário envolver o Poder Executivo, o Poder Legislativo, a OAB. Então levou muito tempo para conseguir agregar todos esses atores e chegar efetivamente numa colocação. O que fez com que avançasse muito a comissão e que houvesse a definição pela construção dela foi o projeto de lei da professora Mazé, muito bem fundamentado, né? E também uma visita que Osasco recebeu, inclusive no Sindicato dos Metalúrgicos, de uma das pessoas que compõem a Comissão Nacional, que é a doutora Rosa Cardoso. Naquela ocasião, ela, acompanhada do Roque Aparecido, acompanhada do Jorge Nazareno, do sindicato, do Antônio Roberto Espinosa e de outras pessoas de proeminência na cidade, é que houve entendimento junto ao prefeito Jorge Lapas, à professora Mazé, ao presidente da Câmara, Toniolo, e aí a coisa conseguiu avançar e passar pela votação na Câmara Municipal, que aprovou a comissão por unanimidade. Isso é importante também que fique registrado. Muito bem esclarecido. Estamos recebendo em nossos estúdios hoje o historiador e vice-coordenador da Comissão Municipal da Verdade, Luciano Lube. Você pode participar do programa através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo. Eu prometo para você que em 30 segundos estamos de volta. Não mude de canal. Fique conosco. Não saiam daí. Obrigado por estar sintonizado conosco. Eu falei para você que o intervalo era curtinho, rapidinho, nós não podemos perder tempo de um assunto tão importante e pertinente como o de hoje, Comissão Municipal da Verdade aqui da cidade de Osasco, recebendo hoje o historiador Luciano Lube, ele que é vice-coordenador desse trabalho tão importante que é a Comissão Municipal da Verdade aqui da cidade de Osasco. Luciano, como está o andamento dos trabalhos das subcomissões? Bem, nós criamos um método de trabalho que resultou na subdivisão da comissão em 5 subcomissões: equilíbrio federativo, locais, entidades da sociedade civil, vítimas e agentes do Estado. Então, cada um dos membros da comissão acabou tendo uma atribuição específica. Então, como você colocou, o doutor Albertino Oliva é o nosso coordenador geral, eu fiquei com a incumbência da vice-coordenadoria e esse papel envolve também a secretaria dos trabalhos. A subcomissão de entidades da sociedade civil é presidida pelo Jorge Nazareno, a de equilíbrio federativo pela professora Mazé Favarão, sim, a de vítimas pelo doutor Aparecido José Dias, da OAB, a de locais pelo professor Roxo, do Unifiel, e a de agentes do Estado pelo professor Murilo Leal, que é o diretor acadêmico da Universidade Federal Campus Osasco. Só apenas apenas o Jorginho e o Dias não comparecendo no programa. Vamos tentar agendar para a gente completar com chave de ouro também esse trabalho que nós estamos realizando aqui na TV. Ah, perfeitamente. Desculpa. Aí cada um desses membros da comissão acabou criando um pequeno grupo de colaboradores em torno de si. Então ali nós temos servidores públicos, pessoas vinculadas ao sindicato, à Câmara Municipal, enfim, o próprio Unifiel também, Universidade Federal. Então todos esses membros acabaram montando um pequeno grupo de trabalho, um grupo de trabalho voluntário, né? Não existe nenhum tipo de remuneração para nenhuma das nossas atividades, e cada uma estabeleceu um método próprio de pesquisa, até porque os temas são diferentes. Então, por exemplo, vítimas trabalhou especificamente com depoimentos. Então nós conseguimos coletar aí cerca de 30 depoimentos ao longo desses 2 meses de existência da comissão até agora. E as outras comissões trabalhando bastante com pesquisa, com arquivos da Câmara Municipal, arquivos de entidades, né? Enfim, pesquisas da internet importantíssimas, sobretudo na questão dos agentes do Estado, para tentar localizar essas pessoas. Claro. Agentes do Estado entendidos como pessoas apontadas como torturadores, membros de grupos de captura, enfim, né? Pessoas ligadas à polícia, às Forças Armadas. Então, cada um estabeleceu um método de trabalho. E nós temos, desde a criação, reuniões ordinárias, que acontecem uma vez por semana, reuniões longas, extensas, bastante complexas, e a partir daí nós coletamos as informações que as subcomissões vão levantando ao longo do tempo. Agora, você falou no primeiro bloco sobre datas, né? E se encerra agora, em 10 de dezembro, a Comissão Nacional. Exato. E eu queria saber datas do resultado final dos trabalhos que vocês vão apresentar à sociedade. Perfeito. Bem, nós estabelecemos as seguintes datas para os nossos trabalhos.
A comissão foi criada dia 14 de agosto de 2014, portanto já com um horizonte muito curto, em função da data da Comissão Nacional, porque o nosso objetivo é fazer com que o relatório da Comissão Municipal seja anexado ao relatório da Comissão Nacional. E a Comissão Nacional vai receber mais de 100 relatórios de municípios, estados e entidades para compor o relatório final da Comissão Nacional. Então nós criamos em 14 de agosto, estabelecemos dia 21 de novembro para o encaminhamento por via digital do nosso relatório para a Comissão Nacional, já para antecipar o trabalho de anexação, formatação e tudo, e o finalzinho do mês de novembro, início de dezembro, para encaminhar o relatório já impresso na sua versão final para a Comissão Nacional. Isso vai ser entregue em mãos para membros da Comissão Nacional. E teremos no dia 8 de dezembro uma audiência pública na Câmara Municipal de Osasco. Inicialmente o local vai ser esse, é que nós não sabemos ainda o tamanho desse evento, que vai ser a divulgação dos resultados até aqui da Comissão Municipal da Verdade. Então nós temos 21 de novembro como data, final de novembro, início de dezembro como uma segunda data para entrega formal, e o dia 8 de dezembro, que é o dia, que é uma segunda-feira, que é a audiência pública para demonstrar quais são os resultados. Mas lembrando que a Comissão da Verdade de Osasco continua com seus trabalhos em pleno vapor até o mês de fevereiro de 2015. Legal. Quer dizer, nós vamos ainda coletar mais depoimentos, coletar mais documentos, imagens, enfim. Ainda tem muita coisa a ser feita. E falar em depoimento, Jair, pegando o finalzinho da sua explicação, queria que você desse alguns exemplos desses depoimentos das pessoas que foram ouvidas durante essa comissão. Perfeito. Bem, nós ouvimos Antônio Roberto Espinosa, que foi um militante de uma organização VAR Palmares e VPR também anteriormente, e que teve um papel muito importante dentro dessas organizações de combate à ditadura. Ouvimos Roque Aparecido da Silva, que foi secretário da Cultura aqui de Osasco e que também foi um preso político, né, exilado, enfim, vítima de tortura, e sua irmã Iracema, né, ambos também irmãos de uma vítima fatal da ditadura, que foi o João Domingues da Silva, que foi assassinado sob tortura no hospital das Forças Armadas aqui em São Paulo. Certo. Ouvimos o doutor Albertino, que é o nosso coordenador, que também foi vítima, porque foi preso, acabou sendo também detido na ditadura. Ouvimos pessoas ligadas a entidades, como, por exemplo, o ex-prefeito Francisco Rossi, que foi presidente da Ordem da União dos Estudantes de Osasco, e também o Gabriel Figueiredo, também ex-presidente da União dos Estudantes de Osasco. Ouvimos pessoas que participaram da greve de 68, muitas pessoas, algumas dessas audiências feitas lá na sede do Sindicato dos Metalúrgicos. Ouvimos familiares do José Campos Barreto, o popular Zequinha Barreto, né, que teve Osasco como seu berço político, junto com o capitão Carlos Lamarca, e acabaram sendo vitimados lá no sertão da Bahia pela repressão. Né? O delegado Fleury, inclusive, foi pessoalmente participar das operações de busca desses dois militantes. E esses familiares, inclusive, nos trouxeram fartas informações a respeito desses osasquenses, né, por que não dizer, claro, Zequinha e Lamarca, sim, lá na Bahia, e como se deu todo o processo de captura deles lá. E você pode confirmar então com essa sua análise que são parte das provas que a comissão tem como levantar, é isso? Exato. Porque seria a minha próxima pergunta, como comprovar as violações, como levantar ao longo desse tempo que vocês estão juntos na comissão as provas disso. O próprio familiar são as provas. Exato. Os testemunhos são admitidos no direito como provas também, né? Tem força de prova. E é importante ressaltar que praticamente todos os depoentes, em algum momento ou outro, citaram nomes de pessoas que os espancaram, os torturaram, os capturaram, entendeu? Os torturaram psicologicamente também, isso é um detalhe que às vezes escapa. Nós às vezes pensamos em tortura, imaginamos só tortura física, mas muita gente também sofreu tortura psicológica. Inclusive familiares, crianças. A Comissão Estadual da Verdade recentemente lançou uma publicação chamada Infância Roubada, com um compêndio sobre crianças que foram vítimas da ditadura. Algumas, inclusive, sendo vítimas de tortura física, né? Você pode participar aí da sua casa, clicando no nosso e-mail, mandando suas perguntas ao nosso entrevistado de hoje, que é o Luciano Lube, tratando um tema tão importante que é a Comissão Municipal da Verdade da cidade de Osasco. Entre no nosso e-mail no visãoedebate@ig.com.br. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao historiador Luciano Lube. Fique conosco, não saiam daí.
Já de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate, recebendo em nossos estúdios hoje Luciano Lubbe, ele que é historiador e vice-coordenador da Comissão Municipal da Verdade. Luciano, explica aos nossos telespectadores de que forma Osasco foi prejudicada com o golpe militar. Bom, são várias implicações. Uma delas, que inclusive é o foco de estudo da subcomissão de equilíbrio federativo, esse nome inclusive é um pouco, às vezes de difícil compreensão, mas o que a gente procura fazer nessa subcomissão, que é comandada pela professora Mazé Favarão, é de que forma houve rompimento da autonomia do município enquanto ente federado, né? Então nós tivemos aqui, em função do golpe de 64, prisão de vereadores, né? Nós tivemos, inclusive, a cassação do ex-prefeito Irã de Sanazar, em que pese o fato de, em algum momento, lá na época ainda, ele ter dito que não houve interferência, mas nós sabemos que a cassação dele tem uma relação muito próxima à questão do golpe, e inclusive houve a nomeação do interventor naquela ocasião, né, o ex-prefeito Nicoletti. Então, prisão de vereadores que ocorreram, todos eles foram, de alguma forma, encarcerados e interrogados. E depois a gente percebe nos arquivos da Câmara Municipal, que essa subcomissão levantou, uma presença muito constante de agentes do Exército Brasileiro presentes em sessões da Câmara. Então isso, de certa forma, também acabava tolhendo a liberdade de expressão dos vereadores, né? E isso fica claro em algumas atas que nós observamos lá. Nós tivemos aqui prisão de dirigentes estudantis, de líderes sindicais, ou seja, de pessoas vinculadas ao movimento social, a organizações sociais que foram presas, foram extraditadas, foram torturadas, enfim. E um problema muito sério que, de certa forma, é decorrente desse processo. Muitos de nós nos lembramos do período dos anos 70 e dos anos 80, quando a grande imprensa brasileira e de São Paulo especificamente, tratava Osasco de uma forma bastante peculiar, como diria, denegrindo a imagem da cidade, né? A gente se lembra, por exemplo, quem não se lembra dos Notícias Populares, por exemplo, né? Então a gente sabe que Osasco, como foi um polo de resistência muito intenso à ditadura, proporcionalmente falando, foi uma das cidades que mais ofereceu quadros para a luta armada. Proporcionalmente falando, foi uma das cidades que mais teve pessoas presas, e interrogadas e torturadas. Então, o próprio regime militar tratava Osasco de uma forma diferenciada. Isso se via através do tratamento que a imprensa dava à cidade. Então, Osasco era a capital do crime, era uma cidade de marginais, enfim, a gente se lembra muito bem desse episódio. Então, o impacto que a cidade sofreu, eu acho que é difícil até de medir, mas teve impacto na sua estrutura enquanto município, na sua autonomia enquanto município, teve violações de direitos humanos com cassação de mandatos, com prisão de lideranças do movimento social, e teve também esse impacto de longo prazo, que foi que a cidade recebeu um carimbo, né, de cidade, olha, não pisa lá é um lugar perigoso, lá tem isso, tem aquilo. No fundo, eles estavam querendo dizer que lá tinha terroristas, que era a forma como a ditadura tratava aquelas pessoas que se opunham a ela. Osasco paga por isso até hoje? Eu acho que a Osasco soube superar bastante esse episódio, né? Hoje a cidade tem uma outra conotação no cenário nacional, né? Hoje é uma cidade extremamente respeitada no cenário nacional. O povo de Osasco é um povo que tem um ímpeto de vanguarda, de resistência e de olhar para diante. Então acho que Osasco soube superar isso com muita sabedoria, né? E acho que essa sequela a cidade não carrega. Carrega sim essa história, e essa história precisa vir à tona, e esse é o papel da Comissão da Verdade. Agora, acho que a cidade soube superar esses problemas. Agora, após os resultados das eleições, Luciano, aconteceram algumas manifestações, que você deve ter acompanhado, entre outras reivindicações, era o pedido do retorno da ditadura. Eu queria que você avaliasse como essas manifestações deixaram claro, não estou aqui generalizando, mas muito forte o pedido do retorno da ditadura militar. Olha, eu pessoalmente considero um extremo absurdo, um retrocesso absoluto. Nós estamos falando de um período em que houve suspensão de direitos individuais, né? As pessoas não podiam se manifestar, as pessoas não podiam se reunir, enfim, as pessoas não podiam escolher o seu governante. Então, assim, houve
esse grande número de violações de direitos humanos de natureza gravíssima. Nós estamos falando de espancamento, de tortura, de morte, de mutilações, de separação de famílias, de exílio, enfim. Então, assim, eu considero pessoalmente um absurdo total essa... E mais do que um absurdo, isso, na verdade, denota uma falta de conhecimento histórico absoluta. É deplorável. É deplorável. E essa falta de conhecimento histórico absoluta, a gente também tem que acreditar, e aí a gente volta para a questão de como que a história é transmitida para as pessoas. A gente sabe o papel e a importância que a imprensa tem, a imprensa livre e isenta tem, de divulgar o que acontece no país e como foi a história do país e como será, para a gente poder visualizar um futuro. Então, o papel que os meios que formam opinião, e aí não só a imprensa, mas estamos falando de editoras, estamos falando de cinema, estamos falando de, enfim, de todos esses veículos de formação de opinião, a importância que eles têm para contar a história direito. Porque ao não contar a história direito, a gente vê pessoas de classes sociais elevadas com desconhecimento total da história do país, a ponto de requerer de uma forma legítima, porque nós vivemos numa democracia. Né? Mas é um absurdo completo a pessoa reivindicar a volta da ditadura, um absurdo descabido. Eu não consigo aceitar isso enquanto indivíduo. E eu digo aqui também isso em nome da Comissão da Verdade, porque isso é um tema que nós tratamos com profundidade na comissão e todos os seus membros ficaram atônitos ao ver esse tipo de manifestação. E volto a afirmar, isso é deplorável. Pessoas que talvez queiram que a ditadura volte, é que nunca passaram, nem imaginam que seja isso. Então vai se informar primeiro, vai fazer como o Luciano falou, procure saber mais sobre esse assunto para depois emitir opinião. Para encerrar nosso programa, nossa entrevista de hoje, Luciano, qual é o legado que a Comissão de Osasco pode deixar para a população e para a cidade aqui no município de Osasco e para o país? Olha, eu acho que o grande legado da Comissão da Verdade, que nós estamos trabalhando para produzir, e isso vai ser refletido depois com publicações, enfim, com elaboração de materiais de divulgação, o grande legado é talvez o reencontro da cidade e dos munícipes de Osasco com a sua própria história. O conhecer a história faz com que as pessoas se conheçam com mais profundidade, né? Então, esse hiato que se formou durante o período da ditadura, do cidadão, da falta do direito do cidadão à sua própria história, do acesso à sua própria história, eu acho que essa lacuna a comissão vai deixar como grande legado, entendeu? Enfim, promover o reencontro da sociedade osasquense com si mesma, com a sua própria história. Perfeito. Estivemos aqui presente, recebendo com muita honra o historiador e vice-coordenador dos trabalhos da Comissão Municipal da Verdade, Luciano Lube. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Luciano, seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigado, Eduardo. Muito obrigado a toda a equipe aqui da TV e um grande abraço a todos e todas. Obrigado. E agradeço a você, telespectador, pela sua honra, por ter nos assistido, dado essa audiência, que só eu sei que é maravilhosa. Obrigado pelo carinho. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco, através do nosso canal, visãoemdebate@ig.com.br. Clica na página do sindicato, www.sindmetal.org.br. Tchau, boa semana a todos.